E aí, seus participantes involuntários do Hunger Games, edição Xangai, tudo bem com vocês? Porque tem um meme daqui de Xangai dizendo que a gente tá no Hunger Games. E para algumas pessoas já tá nesse nível mesmo. Já é aí o 11º dia de lockdown, para mim, pelo menos. E a gente não sabe quando é que vai acabar, tá ficando complicado. Como eu falei no vídeo da semana passada, o governo anunciou que ia fazer um lockdown de 4 dias em um lado da cidade e 4 dias no outro. Só que já disseram que não tem prazo para acabar. Então, muita gente se preparou aí. No nosso lado, a gente teve dias para se preparar, ir para o supermercado, comprar mantimentos. Eu comprei comida e água o suficiente para 10 dias, porque eu já imaginei que de repente poderia durar um pouco mais. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Mas o outro lado de Pudong, eles não tiveram tempo para comprar. Porque o lockdown foi avisado 5 horas da tarde de um domingo, se não me engano, à noite do domingo, que eles iam fechar na segunda-feira. Então as pessoas tiveram que correr para o supermercado e comprar o máximo que eles pudessem. Sem contar que tem gente em Pudong já em lockdown há mais de 35 dias. Além do estresse de estar trancado dentro de casa, de não poder sair do apartamento, a falta de mantimentos e não saber se vai conseguir comprar. Por quê? Xangai tem 26 milhões de pessoas. Os supermercados estão fechados, a maioria, pelo menos alguns, começaram a reabrir, mas até semana passada, até quinta ou sexta-feira, a maioria dos mercados ainda estavam fechados. E aí os entregadores também estão em lockdown. Então, imagina que você está trancado em casa por esse tempo todo, 20, 30 dias, sem saber se vai conseguir comprar mais comida ou não. Se a comida que tem hoje vai durar o suficiente até chegar a próxima entrega. E era basicamente o que eu estava passando até hoje, quando chegou, na verdade até sexta-feira à noite. A gente se juntou no grupo do prédio aqui, que agora isso virou comum. Você tem que se juntar num grupo grande para conseguir comprar mantimento no atacado. 1.000 garrafas de Coca-Cola, 1.000 garrafas de cerveja e distribui para todo mundo, né? Foi o que a gente fez aqui para conseguir comprar esses mantimentos. E isso chegou na sexta-feira. Isso aqui são parte do que a gente comprou, que são caixas de vegetais, leite, ovo. E aí eles estão separando para esse prédio aqui e depois vão levar para o nosso prédio lá. Isso aqui é o que chegou nas caixas que a gente comprou, né? Leite, vegetais, macarrão instantâneo, milho roxo, um tipo de pão, outro tipo de pão congelado e uns dumplings. Além disso, eu tinha comprado uma outra caixa de um supermercado, que eles chamam de caixa de emergência, que aí também veio bastante coisa, como macarrão, água, carne, pão, ovo. Mas até chegar isso aí, eu também estava nessa situação de eu preciso começar a controlar a comida. Eu estava já racionando e comendo 2 vezes por dia, que é para ter certeza que eu ia ter comida suficiente até chegar as minhas compras. Mas eu conheço gente que já está sem comida há alguns dias, porque não se preparou para um lockdown tão longo, ou já entrou em lockdown há 14 dias e a comida já acabou e não conseguiu comprar mais, porque mora numa área mais afastada, ou porque na área onde mora não tem muito mercado. Onde eu estou tem bastante restaurante e supermercado, mas tem áreas de Xangai que não são tão bem servidas, então isso é um problema, né? Para quem mora lá e não consegue comprar. Ontem, o governo anunciou um plano para liberar as pessoas aqui em Xangai à medida que as pessoas estão negativas. Basicamente achou um caso no prédio ou no condomínio, fica trancado por 14 dias a partir da data que aquele caso foi identificado. Achou um caso na rua, porque aqui tem essa coisa de divisão por rua também, né? Fica todo mundo meio que em observação, mas dá para poder caminhar na rua, pelo menos dá para sair de casa e caminhar e etc. Na minha rua aqui, por exemplo, não tem supermercado, não tem nada, mas pelo menos eu vou poder caminhar todo dia. E aí o terceiro caso não achou caso em lugar nenhum. Essa é a terceira situação, não achou caso em lugar nenhum. Não tem caso na rua, não tem caso em nada. 7 dias de observação só. E aí já pode ir para qualquer lugar. Mas que no fim qualquer lugar não quer dizer muito, porque está tudo fechado. Mas esse é o plano. Se vai funcionar, ninguém sabe. Porque é o plano que já existia para Pudong. Mas Pudong está tendo aí 8, 10 mil casos todos os dias. E é como eu falei, cada vez que acha um caso, recomeça a contar os 7 ou 14 dias. Então, na minha rua, por enquanto, o último caso foi achado dia 7. Então, quer dizer que a gente tem até o dia de 14, pelo menos, para poder estar livre. Eles vão fazer mais um teste nesse meio tempo. E se achar um caso,
começa a contar de novo os 7 dias. E aí uma pergunta comum é: como que ainda aparece casos está todo mundo fechado? Tá todo mundo fechado e não tá. Porque tem muita gente saindo. As pessoas simplesmente saem, porque não tem como controlar um prédio. Tem prédio aí com 50 andares, 40 andares e sei lá, centenas de pessoas, não tem como controlar as pessoas movimentando de um andar para o outro. Ontem mesmo eu fui pegar uma minha encomenda de água e cerveja e Coca-Cola, que eu consegui um telefone, o chat de um entregador, e aí eu pedi para ele procurar para mim, porque eu não tinha conseguido comprar água ainda, e aí ele trouxe. Aí eu fui lá buscar, e como eu falei, na rua tem um caso. E aí eles põem uma fita, né, como aquela de polícia, e aí tem um aviso dizendo que aquela casa foi identificado um caso positivo. E aí o que acontece? A senhora que mora na casa, que estava infectada, estava lá fofocando com 2 outros velhos. Então, não tem como controlar. Então, a pessoa que estava numa casa com gente infectada estava ali fofocando com mais outros 2 idosos. Então, como controla isso tudo? É difícil, é muito difícil. E é por isso que continua aparecendo casos, pelo menos essa é a minha teoria, né? Porque é muita gente, são 26 milhões de pessoas, acabou comida, você tem que ir num vizinho para pedir comida, para pedir água, e as pessoas estão trancadas, e elas precisam conversar e ver gente, então eu acredito que é dessa forma que ainda continua aparecendo casos, por causa do tempo de incubação que vai crescendo, justamente porque uma pessoa está infectada, aí vai, depois de, sei lá, uma semana, infecta outra, aí começa a contar mais o tempo de incubação e por aí vai, né? Uma coisa que estava acontecendo muito aqui, e não está acontecendo mais, é separar crianças que estão positivas para Covid de pais que estão negativos para Covid. E estavam separando todas as crianças, pelo que eu vi, acima de 7 anos ia para um centro de quarentena, sozinho, e abaixo de 7 anos ia para um hospital, sozinho também. Teve gente que me falou que abaixo de 7 anos ia com os pais, mas eu não consegui confirmar nenhuma das 2 informações. Mas de qualquer forma, para mim é um absurdo que o pai não possa ir, né? E aí, como aqui qualquer post na internet gera aí 40 milhões de reações, eu não estou brincando, porque foi mais ou menos isso. São pais que ficaram indignados e começaram a postar, explicando que os filhos foram sozinhos para o hospital. O governo mudou essa regra, e aí agora os pais têm que assinar só um termo de compromisso, assumindo que é um risco deles, né? Porque eles vão estar expostos numa condição de repente pegar Covid também, mas as crianças não ficam mais sozinhas. Pelo menos isso mudou e tá certo, né? Imagina a criança de 1, 2 anos sozinha no hospital. E tá acontecendo de condomínios se rebelarem, porque como eu falei, tem gente em lockdown há muito tempo, e sem comida, sem água, sem perspectiva, que isso é um problema muito grande. Até ontem a gente não tinha um plano, não tinha uma ideia de, olha, se a gente seguir dessa forma, em tanto tempo vai estar todo mundo livre. E isso angustia muitas pessoas, porque justamente não tem ideia quando é que vai acabar. Para ter uma ideia, Shenzhen fechou mês passado, se não me engano, fevereiro, quando eles estavam achando aí 50 casos por dia, menos de 100 casos por dia, eles fecharam a cidade inteira e controlaram rápido. Xangai fechou quando estava achando 5 mil casos por dia, mais ou menos. A tendência é que demore mais para reabrir, mas sem uma perspectiva, como eu falei, gente trancada há tanto tempo, complica muito a cabeça da pessoa. Então tem condomínios que as pessoas já estão se rebelando, e aí tem um monte de vídeo aí pelo Twitter. Parece que quinta-feira, num condomínio, as pessoas simplesmente saíram do condomínio, e aí aqui a segurança, não bem segurança, né, mas o controle é feito por voluntários. As pessoas simplesmente saíram, invadiram o supermercado e pegaram tudo que eles podiam. Então tem bastante protesto, tem bastante coisa acontecendo, e as pessoas que eram responsáveis pela gestão da pandemia aqui em Xangai já foram demitidas. Então Pequim já está controlando desde a semana passada. Inclusive tem aí, os meus vizinhos estavam falando que tem uma teoria, porque esse ano tem eleição para presidente, e sim tem eleição para presidente na China. Tem gente falando que isso está ligado com a eleição, porque o partido não é uma coisa só, tem várias divisões dentro do partido. O Xi Jinping é uma ala mais de esquerda, então dizem que um dos caras, um dos oponentes dele, que está meio que usando essa situação toda de Xangai para mostrar que, olha, porque isso aqui não está dando certo, porque essa política não está dando certo. E Xangai é a cidade mais rica da China, a maior cidade da China, um dos portos mais movimentados da China, e está parado há pelo menos 11 dias. É muito dinheiro que está sendo perdido, é muita coisa. Então tem mais essa camada que eu não sei, eu não posso confirmar se é verdade ou não, porque eu estava só conversando com meus vizinhos aqui enquanto eu esperava meu pacote de comida chegar. 11h30 da noite a gente separando comida.
aqui no meio da rua. E aí nesse meio tempo eu já fiz 10 testes de Covid, 5 PCR e 5 autotestes, é tudo de graça. Pro PCR, eles vêm aqui, batem na porta, e a gente vai lá e faz o teste e volta para casa. E lá vamos nós para mais um PCR. Sim. Mais um teste. O autoteste eles trazem aqui e a gente faz o teste, bate uma foto, posta no aplicativo e informa se deu positivo ou negativo. O PCR também vem direto no aplicativo o resultado. Agora é esperar, porque a gente não sabe bem o que vai acontecer. Se esse plano que eles anunciaram ontem realmente vai rolar. Como eu falei, em teoria, se isso acontecer, se o plano acontecer, eu tô fora de lockdown em 7 dias. Não. Digo, em 7 dias a partir do caso identificado, né? Que vai dar 4 dias para agora. E esperar que esse Hunger Games acabe. Eu agora tô tranquilo de comida, já perdi 1,5 kg desde que o lockdown chegou, mas eu tô tranquilo de comida até mais uns 10 dias aí, e cerveja nem tanto. E é esperar. Agora não tem muito o que a gente fazer, né? Torcer que ninguém se infecte aqui na minha área pra gente poder estar livre o mais rápido possível e que isso acabe, né? Muita gente entende que a meta é salvar todo mundo, inclusive chineses, mas de qualquer forma o descontentamento é muito grande pela desorganização. Eles não estavam esperando que ia ser tão grave, que ia infectar tanta gente ao mesmo tempo. Então, as pessoas estão muito, muito estressadas com isso tudo, né? E é isso. É continuar lavando a mão e usando máscara. E boa sorte pra gente.